Quando eu vi que sobrou pra mim, esquece. Eu gosto do esquece. Mas assim, indiscutivelmente, o cara que teve melhor aproveitamento em pênalti na última temporada. Não, vamos jogar então o tweet retrô aqui que o seu Vini... Vamos botar de novo, Cadê? Sado te condena. Tweet Retro. Pra GetNet Solofix. Quer contextualizar, Vinícius? O Bruno Guimarães acabou errando um pênalti contra a Noruega na Copa do Mundo. Foi um dos pontos importantes para a eliminação do Brasil. Mas, antes desse jogo, ele tinha uma opinião. Só que eu bato de uma maneira que eu fico olhando pro goleiro e quando o goleiro, eu desloco o goleiro, né? Nunca vai ver um pênalti meu que eu vou bater, tipo, no mesmo canto do goleiro, assim. Eu sempre tento deslocar o goleiro. Porque eu fui tentar bater no mesmo campo, eu perdi. E quando o último pênalti sobrou pra mim, que eu sabia que era eu falei, esquece, já ganhamos, filho. Botaram a narração. São os mau caráter. Partiu pra bola, com paradinha, Bruno Guimarães. Que sacanagem, meu. Sempre que eu toquei, errei, né? Errei. Meu. Quando eu vi que sobrou pra mim, esquece. Eu gosto do esquece. Ganhamos. Ô, Rafa. Fala, Rodrigão. Eu fiz um levantamento antes da Copa do desempenho de todos os jogadores do Brasil em penalidades. E o Bruno Guimarães era, mas assim, indiscutivelmente, o cara que teve melhor aproveitamento em pênalti na última temporada entre todos os jogadores do Brasil que estavam em campo. Só que em Copa do Mundo, uma coisa é a técnica de bater pênalti, outra coisa, é o emocional, é a cabeça. Rodrigo, deixa eu só agregar uma coisa nesse assunto, até porque a gente acabou de falar do Romário, tá? Vocês viram um vídeo do Romário falando sobre o pênalti, a decisão pro pênalti de 94, que ele é um dos batedores, né? Só que ele não era batedor de pênalti. Ele falou que ele tinha batido 3 pênaltis na vida dele e tinha errado um. E mesmo assim ele não se isentou. E depois virou um grande batedor, tanto que o gol 1000 dele é de pênalti. Pois é, mas tu vê que loucura. Na decisão por pênaltis da Copa do Mundo de 94, ele não se isentou, sendo chamado para bater os pênaltis, mesmo não sendo um batedor de pênaltis. E um detalhe, aí tu vê que a régua é diferente. Tu vê que na Copa, na disputa, Gordo, o Márcio Santos, ele é um dos primeiros a bater, ou se não é o primeiro. Ele é o primeiro e Ele perde e ele tinha o melhor aproveitamento nas cobranças daquele time. Ele era o que tinha o melhor aproveitamento e perdeu. Mas o próprio Denilson conta que em 98 o quinto pênalti era ele. O Denilson contra a Holanda. E ele... Em 94 seria o Bebeto. Isso aí, o Zagallo fala, quem é que tá confiante pra bater, não sei o que, ele levanta o dedinho achando que ninguém vai ver ele. E ele vai, mas ele fala, cara, eu fui porque eu tinha uma responsa. E ele era um gurizão. E ele vai, mas ele fala, cara, se eu erro, ferrou. Sim. O Emerson bateu. O Emerson entrou, fez cobrança de segurança e botou. Ô, guris, vocês aí, tem um de vocês com um retorno alto, talvez seja pro Rodrigo escutar. E tá realimentando. O Diori ia falar. O de 94 é o seguinte, eu lembro que o pênalti do Dunga, o Dunga bate, ela bate na trave e entra. E eu não me lembro se o do Romário não bateu na trave e entrou também, cara. Eu acho que é o do Romário que bate, o Dunga acho que não. É o do Romário que bate? Bateu na trave e entrou. Isso, o do Dunga não, então. o Dunga é direto. Não é o do Dunga? Ah, então tá. Eu tinha a impressão que era os dois que tinham batido na trave e tinham entrado. Mas isso daí mostra assim, o Romário bateu no limite ali, né, cara? No limite. Tanto que na Copa tem um pênalti na estreia, se não me engano, que o Raí faz gol. O Raí bate um pênalti, faz na estreia. Tu vê que o Romário, olha que o Romário meteu gol pra caramba na carreira dele. Só que a nossa geração viu o Romário como um cara que batia pênalti sempre e não errava. Isso. E não errava, mas ele, na carreira dele, não era o tradicional no auge dele. Uma vez eu entrevistei o Tafarel, um dos maiores pegadores de pênalti da história em Copas do Mundo, e ele me contou o segredo dele. Ele disse que tem um pênalti durante o jogo, bola rolando, vai bater um especialista. Aí ele tenta escolher o canto. Quando é disputa de pênalti, o Tafarel dizia assim, nenhum time tem 5 batedores de pênalti espetaculares. Sempre tem uns 2 ou 3 que ou não batem bem ou vão estar borrados. E aí o Tafarel escolhia o canto. E aí pegava pênaltis mal batidos como o do Massaro em 94. Mas aí que é um detalhe, né? Tu vê, ele pegou pênalti do Massaro. Ao mesmo tempo o Baggio fez aquela cobrança muito tentando deslocar o Tafarel e ele errou a dose porque pegou muito forte na bola, e teve também o pênalti perdido pelo Franco Baresi, que era um dos melhores batedores também. O Baresi e o Baggio fizeram a mesma coisa, só que o Baggio entrou para a história por ter sido o último. É verdade. Não, e eu tava vendo até um artigo, que falava, era uma matéria, eu acho, não sei se era Trivela, alguma coisa assim, falando do Baggio, justamente isso, que não é que o Baggio era bom, o Baggio era talvez o mais talentoso atacante
dos últimos 40 anos da Itália. E a atual geração tem ele como um bagre, assim, por causa daquele mas a pênalti gente tem ali. Acho que no Brasil, velho. E aí ele em 2000... O filme limpou um pouco a comanda dele. Não, o Divino Baggio. E aí tem um outro, assim, só um outro bastidor, Adams, que ali em 2011 ele foi trabalhar na Federação Italiana e ele fez um relatório de 900 páginas para coisas que ele via erradas no futebol italiano. Ele falava investimento de base, enfim, coisa muito semelhante que a gente tá passando no Brasil. E aí não dão bola para ele e ele pede demissão dizendo, de nada adianta eu trabalhar aqui e ninguém fazer nada. Então eu prefiro não tirar o dinheiro da Federação da Itália. O Baggio, ele surge pro futebol italiano como, assim, uma espécie de Diego Maradona, assim, sabe? Ele era a esperança dos italianos de ser esse novo cara. Porque, né, teve o Pelé, daí vinha o Maradona, né? Teve toda aquela conquista em 86. E aí, ali por 87, o Baggio surge pro futebol profissional. Vai tendo uma sequência de lesões que foi atrasando um pouco da vida dele, inclusive na Copa de 90, ele não era um dos titulares, ele foi entrando, e em 94 ele chega como o grande cara. E eu acho que o grande lance desse filme do Baggio é que eles falam que o Baggio era visto como um deus, né? E ele provou naquele dia, quando ele erra o pênalti, que ele era apenas um ser humano. E, cara, ele é amado pelos italianos. É óbvio que essa geração agora talvez seja como a gente daqui a pouco. A gente não, mas os mais novos não vão valorizar tanto Ronaldo, Romário, como a gente valoriza, porque a gente viu esses caras, né? Baggio foi barrado por Carlo Ancelotti no início da carreira. Isso aí seria um bom tweet retrô pro Ancelotti. O Ancelotti começou a carreira como técnico no Parma, aí ofereceram o Roberto Baggio. E o Baggio, que seria o Twitter da época, disse não, o Ancelotti, não vou contratar o Baggio porque ele não se encaixa no meu esquema de jogo. E tem uma coisa muito bonita da história do Baggio, que ele perde o pênalti em 94, aquele merdaçal todo. Inclusive a chuteira do Baggio tá num conteúdo que a gente postou ontem no @bola nas costas, no Museu da FIFA, a chuteira utilizada por Roberto Baggio. Eu fui lá e fiz uma saudação agradecendo, mas em 98 ele bate pênalti e converte na Copa, e 2002 ele chega muito parecido com a história do Romário. Foi muito parecido com ele, porque ele tinha esperança de ser convocado, ele estava em conversas com o treinador, mas na última hora ele acabou sendo preterido e não jogou até. Você sabe quem era? E aí, só complementando, e aí ele pede demissão depois do relatório que ninguém lê, e aí passa 14, 12 anos agora sem Itália na Copa do Mundo, e aí agora chamaram ele de volta para conversar e querem fazer tudo que ele, há 3 Copas, quando a Itália ainda estava na Copa, ele disse que ia acontecer. Ele antecipou tudo que ia acontecer. E agora demorou 3 ciclos sem Itália na Copa para os caras darem o braço a torcer. Vocês sabem quem é o primeiro ídolo de infância do Roberto Baggio? Não. Um gaúcho. De Rio Grande. Sidney Colônia Cunha. O chinesinho. Meu avô dizia que era o maior jogador de todos os tempos. Cresci com meu avô dizendo do chinesinho. Ele surge no Rio Grandense, em Rio Grande, vai pro Renner e aí vai pro Internacional. Faz parte do histórico time de gaúchos que conquista o Pan-Americano de 56. Depois ele vai pro Palmeiras e olha que doido, quando o Ademir da Guia chega no Palmeiras, é pra posição do chinesinho, o pai do Ademir da Guia fala, vai ter que esperar. E aí dali ele vai do Palmeiras pra Itália, se torna um ídolo, e aí no Vicenza, já nos anos 70, quando o pai do Roberto Baggio leva ele ao estádio, o primeiro cara que ele admira a ver jogar era o chinesinho, que é um cara que saiu muito cedo, mas era um cara que teria potencial, sim, gigantesco para ser um dos campeões do mundo em 62, por exemplo. E para muitos, sim, para muitos é um dos caras que mais bola jogou no Internacional. Ali no meu avô falava anos 50, 60, ele é um ídolo e é um cara que faleceu em Rio Grande já há alguns anos. E, se eu não me engano, ele é o TCC do Rafael de Vério. Isso aí, o de Vério já falou isso algumas vezes. O chinesinho, ele é um dos grandes ídolos do futebol gaúcho e é simplesmente o ídolo do Roberto Baggio de infância. Eu não sabia dessa história, que massa. É aquilo que eu falo pra vocês, isso aqui é um corte. Agora, se tu quiser assistir o programa completo, ele tá aqui na TLTV. Vai lá dar uma olhada, cornetinha. Agora eu vou lá jogar meu futebol.